e te louvar por isso, porque Tu és Deus nas nossas vidas. E nós, Senhor, estamos felizes, alegres, por poder participar de momentos como esse, onde a Tua família se reúne para celebrar a Ti, para Te ouvir, para cultuar a Ti, Senhor. Eu quero Te pedir que nessa hora, a Tua palavra, Senhor, ela possa ser semeada no coração dos meus irmãos. Não apenas semeada, mas que ela encontre um terreno fértil, propício para a multiplicação, conforme a Tua palavra, Senhor. Prepara os ouvidos, Senhor, os olhos, o coração, para não apenas ouvir, mas para praticar, Senhor, a Tua palavra. Esse é o nosso desejo. Que saia, Senhor, da minha boca aquilo que seja estritamente da Tua vontade. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um texto, uma história, né? Acho que todo domingo a gente chega aqui e fala, não é uma palavra, não é uma meditação, é um pensamento. Eu queria compartilhar um capítulo da Bíblia com vocês. Pode ser? Eu vou ler João 9, texto bem conhecido de todos, ou pelo menos da maioria, né? Onde Jesus cura um cego de nascença, né? Eu vou ler naquela versão NVT. Se a galera for transmitir aí atrás e estiver um pouquinho diferente, não liga não. Podemos ler? João, capítulo 9, versículo 1. Amém? Vocês estão aí? É o frio, né? Todo mundo com frio. Todo mundo querendo economizar caloria, né? Vamos nós. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam, não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles, o que aconteceu? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então, levaram aos fariseus um homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu, ele colocou terra com saliva nos meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e que estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora?
Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele te fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então, eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem nada de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Vou fazer uma pausa aqui, rapidinho. Eu acho essa história interessante, porque um olhar desatento, né? Essa história ela é cheia de ensinamentos. Eu queria só enfatizar uma coisa aqui nesse capítulo. Mas no início a gente ouve os discípulos perguntando para Jesus, né? Senhor, quem pecou, né? Esse homem ou seus pais? Porque havia um provérbio antigo em Israel que diziam que os pais comiam as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotavam, como se houvesse alguma coisa hereditária nesse sentido, né? Eu peco, minha filha paga o preço. E Jesus falou: nem ele pecou, nem os pais. Isso aconteceu para que se manifestasse nele o quê? As obras de Deus, né? E uma leitura desatenta, uma leitura, né, pode aparentar que esse homem aqui foi alcançado pelas obras de Deus. Ou seja, ele era cego. Ele era cego e voltou a enxergar. E não somente isso. A cura dele trouxe um alvoroço para a cidade, não foi isso? Ninguém chegou até a reconhecê-lo. Alguns achavam que eram ele, mas não era. Enfim, uma série de dúvidas em relação à identidade daquele homem. Por ser ele cego de nascença e pedir esmolas praticamente a sua vida inteira, né? E isso pode passar despercebido aos nossos olhos. A gente imaginar que a cura que Jesus proporcionou fosse a manifestação da glória de Deus na vida desse homem, né? Porém, quando a gente segue lendo o texto até o final, a gente lê assim no versículo 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou um homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Esse negócio de ler tradução diferente, né? Fica com a tradução na cabeça e você vai querer ler. É um problema sério. Tropeça na palavra. Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus.
mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. E aí, quando eu li esse texto algum tempo atrás, já estou com esse texto no meu coração já há bastante tempo, né? E hoje, acho que foi o dia que Deus preparou para poder falar sobre ele, né? A gente vê nesse texto muitas coisas. A gente vê os pais do rapaz, que não era um menino, já era um homem feito, os pais dele atemorizados, por quê? Porque já havia uma perseguição a Jesus, os fariseus já perseguiam Jesus por conta das coisas que ele fazia, né? E os pais do garoto, quando foram chamados para ser interrogados por aquelas autoridades, já temeram, porque eles já tinham sido avisados, como todos naquela comunidade, de quem expressasse que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor, que ele era o Filho de Deus, né, seria expulso da sinagoga. Então, trazendo para a nossa realidade, seria como se algum de vocês aqui hoje fossem excluídos do meio da igreja, do meio do corpo, né? Eles mantinham uma vida social e religiosa intrínsecas, ligadas uma na outra. Então, ser expulso da sinagoga naquela época era um sinal de desonra, de vergonha. Você ia ser considerado um gentio publicano, né? Era tudo que um judeu na época não gostaria que acontecesse. Então os pais já temeram logo de responder. Primeiro porque não sabiam mesmo o que tinha acontecido. E segundo que eles resolveram se ausentar. Nem pelo filho quiseram botar a mão no fogo, né? Não, meu filho falou, está falado, a gente conhece ele. Não, ó, já tem idade, pergunta para ele aí o que aconteceu. Não tem nada a ver com isso, né? Lavo minhas mãos diante dessa situação aí. Então a gente percebe a religiosidade impregnada, né, na vida dessas pessoas. Os fariseus lá negando aquilo que Jesus tinha feito. Embora o próprio cego, né, praticamente pregando para eles, falando o que aconteceu de uma maneira simples. Olha, fez lodo lá, fez saliva, botou saliva na terra, botou no meu olho, me mandou lavar, me lavei e estou curado. Simples. Um milagre. Causou um alvoroço, né? Porém, em verdade, eu vou agora passar a falar dos meus pensamentos sobre esse texto. É curioso que, normalmente, quando Jesus vai curar alguém, ou alguém vem a Jesus para poder ser curado, Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus faz? O que queres que eu te faça? É um negócio meio óbvio. Vem um paralítico, o que queres que eu te faça? Vem um cego, o que queres que eu te faça? Hã? O que tu quer que eu te faça? Meio óbvio. Eu quero ser curado, eu quero andar, eu quero ver. Mas, curiosamente, para esse homem, ele não pergunta nada. Ele já chega cuspindo, já ensinando os discípulos, né? É um ensinamento, né? Primeiro ensinamento, não julgar por vista, não julgar por aquilo que vê, né? Nós já aprendemos isso, né? E fazendo as obras do Pai, enquanto é dia. Então, Jesus vai lá, molha o dedo, cospe na terra, faz o lodo lá e bota no olho do cego. Porém, a obra mesmo, a maravilha que Deus tinha preparado para esse homem, não era ele apenas ser curado. Fazia parte. Às vezes a gente como irmãos, né, como discípulos, a gente valoriza muito, claro, porque isso enaltece o nome de Jesus, o milagre, né? Minha sogra, por exemplo, foi curada de um câncer. Não tem como não exaltar o nome de Jesus. Aqueles que estão mais de perto e conhecem a história, não tem como você não glorificar o Senhor por isso, né? Uma cura, algo que você vê e fala, meu Deus, eu vi isso com meus próprios olhos, eu via, né? A irmã foi curada, né? Um morto ressuscitar. Meus olhos ainda não viram, não, mas podem muito bem ver, porque para Jesus não é impossível. E aí nós temos, como humanos que somos, nós exaltamos e nós glorificamos a Deus por conta desses milagres. Mas, na verdade, a gente parar para observar, é interessante, se eu não me engano, em Lucas, agora não me lembro, se é Lucas 10, não me lembro agora, mas tem um texto que Jesus ele envia os discípulos de 2 em 2, né?
e envia para pregar o evangelho. Depois de um tempo eles voltam. Eu acho que é a missão dos 70, se eu não me engano. E depois de um tempo eles voltam. Eles regressam maravilhados. Maravilhados. Senhor, no teu nome nós curamos enfermos. No teu nome nós expulsamos demônios. Teu nome é o nome. É só falar que, pum, rola, acontece. Então eles voltaram maravilhados com esse poder, com essa autoridade. Mas Jesus, de uma maneira muito simples, bem Jesus mesmo, bem humilde, fala assim: estão felizes, né? Estão aí empolgados, porque os demônios se submetem? Antes fiquem felizes, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Esse é o motivo de maior alegria, de maior felicidade. E é precisamente, justamente isso que aconteceu na vida desse homem. Nós podemos olhar aqui e ver que, como o próprio homem diz, ele fala aqui, ele dá testemunha, nunca se ouviu falar no mundo, né, naquela época, que alguém tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Então isso era um grande feito, era algo notório. Por quê? Porque se o cara ficou cego durante a vida, pode ter sido uma doença, pode ter sido curado, poderia tirar a glória de Deus, poderia tirar a glória do Senhor. Mas não, ele foi cego de nascença. E aí o próprio cego fala: ninguém abriu o olho de um cego de nascença, então esse homem não pode ser pecador. Né? Mas Jesus não estava... Para Jesus, o objetivo final não era esse. Na verdade, desde o início, quando Jesus mirou esse homem e declarou aos discípulos, falando que isso aconteceu para que se manifestasse nele, né, as obras ou a glória de Deus, enfim, dependendo aí da tradução, né, o poder de Deus, é que no final ele tem um bate-boca com os fariseus, né? Ele começa a confrontar os fariseus lá. Vocês querem ser discípulo deles? E aí os fariseus, de uma maneira assim, como uma mula, né, foram usados. Não, discípulo dele é você. Profetizaram. Tá, você aí, né, parceiro? Profetizaram. Profetizaram que aquele homem se tornaria um discípulo de Jesus, e foi precisamente isso que aconteceu. Porque Jesus, atento, ouviu o que aconteceu. Ouviu que aquele homem havia sido o quê? Expulso da sinagoga. E aí foi a oportunidade perfeita para que Jesus concluísse aquilo que Deus havia começado na vida daquele homem. Né? Ou seja, uma vez que a religião foi tirada daquele homem, ou seja, tudo que aquele homem poderia ter, como cego ele já não tinha muita coisa, já era meio a parte da sociedade, mas tudo que ele tinha eram os seus ensinamentos, seus ritos, a tradição que seus pais passaram para ele. E isso foi tirado dele, por aquelas autoridades da época. Ele foi expulso. Então, a partir de agora, o que ele seria? Né? Um errante. Um errante no meio da sociedade. Aquele homem ele foi marcado, aquele homem foi expulso da sinagoga. Não, aquele não faz parte mais não. Aquele ali, todo mundo tem comunhão aqui, mas aquele ali não pode. Né? E aí Jesus foi lá e, ouvindo o que foi dito, se aproximou. Estou crendo no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Sou eu. Falo contigo. É possível que ele pudesse olhar e falar assim: não deve ser, não. Mas ele creu. Ele se encheu de fé e creu e adorou o Senhor. E ali, pode não ser mágico, pode não ser poético, pode não ser lindo, mas o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ser transformado pelo Senhor. Foi isso que me inspirou a pedir para os irmãos aqui cantarem essa música, essa nossa música. Né? Por quê? Porque nossos olhos podem querer caçar muitas coisas, buscar muitas coisas. Né? Mas no final mesmo, o que importa, o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, é que nós sejamos transformados. Transformados pela sua essência, transformados pela sua palavra, transformados pela sua vontade, sujeitos a Ele. E só nele nós podemos ter de fato vida. Porque é possível
que esse homem tivesse sido curado e vivesse a vida dele agora não mais como um cego, mas ainda assim sendo condenado. Né? Lembra lá dos 10 leprosos? Foram curados por Jesus. Quantos voltaram? Quantos voltaram, amados? Um só. Um só voltou. Jesus realizou mais um milagre, mais uma cura, mais um feito, mais um marco naquela sociedade, no meio daquela cidade. E não só isso, ele mudou a vida de 10 homens. Por quê? Porque eram também apartados, eram excluídos da sociedade, ninguém podia tocar, eram leprosos. Não é isso? No entanto, um só se recordou de voltar e agradecer, e dar glória, glorificar. Então, isso para nós tem que estar vivo. Porque o nosso objetivo tem que estar caminhando lado a lado com Jesus. A cura, o milagre, ele é uma consequência ou não da nossa caminhada com Cristo. Né? Mas a mudança de vida ela é obrigatória. Nós não podemos caminhar com Cristo e permanecer os mesmos. Eu te garanto que aquele leproso que retornou para glorificar o Senhor não era mais o mesmo. Ele enxergou algo que os outros 9 não enxergaram. Né? Esse homem aqui também olhou para Jesus e creu. E aí, não só a visão carnal dele foi restaurada, né? Foi curado, mas a visão espiritual dele foi restaurada. Ele foi reenxertado de novo na videira verdadeira. Né? E esse é o motivo principal das nossas vidas. Né? Não é apenas fazer a obra em si, porque nós podemos fazer a obra do Senhor e não estar envolvidos com o Senhor da obra. Já falei isso aqui algumas vezes. Nós podemos estar tão atarefados, tão assoberbados de coisas para fazer, né? E pessoas que à nossa volta podem olhar e falar, caramba, aquele ali ele é incansável, ele não para. Mas, de repente, quando você um olhar mais de perto, mais próximo, você vai ver que o cara está com muita atividade, sem a tal da produtividade. Né? Com muitas obras, mas a fé morta no Senhor. Que já se envolveu tanto, está na massa do sangue, mas não está envolvido genuinamente com o Senhor. Entende? Então, a vida só há em Jesus. E nós precisamos proclamar essa vida. Nós precisamos abrir a nossa boca. É possível que a gente saia na rua e não encontre um cego de nascença para realizar um milagre. Né? Mas a gente sai na rua e vê muitas pessoas mortas. É possível que você esteja aqui hoje à procura de um milagre. Alguma enfermidade, alguma situação complicada, alguma coisa que só você e Deus sabe que você está buscando em Deus. Mas eu quero te dizer, é válido você buscar, é justo você buscar isso. Mas o que Deus mais quer, o que o Senhor mais quer da tua vida, é que você se pareça com Ele, é que você caminhe com Ele, independente das adversidades, independente das circunstâncias. Jesus, Ele é o único que é capaz de fazer isso aqui que a gente viu. Enfrentar todo um sistema. Engraçado, essas coisas elas acontecem hoje em dia no nosso meio, no meio da igreja, no caso. A religiosidade. E Jesus ele veio justamente para mostrar o contrário. Naquela época era proibido trabalhar no sábado. E os fariseus perseguiam Jesus porque ele fazia as coisas acontecerem no sábado. E aí, poxa, um homem que busca seguir, nós que procuramos seguir sempre a doutrina, os ensinamentos de Jesus, às vezes acabamos por sufocar aqueles que estão chegando, querendo fazer uma... Isso aí não pode, porque não dá. E não deixa a pessoa nem nascer em Cristo. Já sufoca ela com dogmas, com coisas humanas que Jesus não imputou. Coisas nossas, particulares nossas. Né? E a gente, quando olha para esse texto, a gente vê Jesus livre. Livre para fazer. Livre para ensinar, para ministrar, para curar, para libertar.
E aí essa palavra hoje aqui, essa história hoje aqui, vem nos ensinar o principal objetivo da igreja. O teu principal objetivo e o meu. Por quê? Nós não somos cooperadores com Cristo? Nós não somos agentes de Cristo? Nós não somos pregadores do Evangelho? Aí você pode falar, não, eu não sou. Nunca vou estar aí na frente falando. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo ao teu chamado. Ao chamado que cada um de nós temos. Se você é um discípulo de Jesus, você caminha com Cristo, professa a fé em Cristo, você tem um chamado a pregar. É possível que no meio desse caminho você cure alguém, Deus te use para curar. Mas esse não é o principal objetivo de Jesus. O objetivo final é que nós sejamos libertos e possamos ouvir Jesus falar assim, vocês estão felizes porque vocês curaram enfermos? Porque expulsaram demônios? Porque libertaram? Não. Antes fiquem felizes, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é não perder ninguém. É salvar a todos. Não é essa a vontade de Deus? Ele conta com quem para isso? Quem ele chamou para poder realizar isso? A igreja, nós, eu, você. Não há diferença. Porque o Luciano, o Zé, o Cidinho, estão aqui na frente. Não é isso não, amado. Nós somos uma massa só. Somos um. E a nossa voz precisa ser ouvida lá fora. Precisa ser ouvida. Nós não podemos nos acomodar na nossa cadeira, né, no nosso banco confortável e esperar que outros façam aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos nos levantar. E aí mostrar, apresentar que a verdadeira vida só há em Jesus. Não há outro meio de viver. Não há outro caminho a se seguir. Você está aqui hoje porque você conheceu esse caminho. Mas e lá fora? Não vou dizer nem lá fora. Lá fora fica meio impessoal, né? Mas e quem está à sua volta? Está mais próximo de você? Tem podido ouvir da sua boca as coisas que Jesus fez por você? Como Ele te transformou? Você é um novo homem? Você é uma nova mulher? Você que está aqui hoje, tem experimentado essa mudança na tua vida? Eu, por exemplo, conheço minha sogra há 18 anos. E eu sei, não conheci ela quando ela era ímpia, né? Ímpia não, desviada. Acho que ela não nasceu no Evangelho, né? Era batista. Mas eu sei da mudança de vida dela. Eu conheço a história do Cidinho, eu conheço a mudança de vida dele. Eu sei que Jesus fez deles um novo homem, uma nova mulher. A imagem de Deus. Não é isso? E aí? Nós temos que replicar isso. Passar isso adiante. Nós não podemos exaltar a cura, a manifestação de Deus na vida milagrosa, se ela não vier acompanhada de uma mudança profunda, de uma metanoia, de uma mudança de mente, de uma mudança de atitude nas nossas vidas. E para isso, nós precisamos ir a Deus. Precisamos estar com o Senhor. Buscá-lo. Buscar fazer a vontade dEle. A vontade do Senhor é que todos nós cresçamos. Que a gente cresça na fé, cresça em estatura, sejamos perfeitos, segundo a palavra, maduros. Eu sou pai, eu tenho uma filha que está crescendo, filhas que estão crescendo. Eu anseio que elas cresçam, que elas amadureçam, que elas cheguem à independência delas. Esses dias eu estava aí ensinando a outra a fazer até misto quente. Né? Vai, filha, vai lá, liga na tomada lá, bota. Não estou com medo de me queimar, não, mas tem que aprender. Né? A vontade de Deus como pai para nós é que a gente cresça. Que a gente exerça plenamente a nossa fé madura nele. Para quê? Para que esses lugares que estão vazios aí, encham. Não só para isso, lógico, mas para que a vida das pessoas que vão ocupar esses lugares e outras mais que virão mudem. Para que a gente possa aprender com aquele leproso que voltou e dê glória a Deus.
para que a gente possa olhar para esse homem que foi cego na nascença, foi curado, mas que no final de tudo se encontrou com Jesus e de fato teve a sua vida mudada. De fato se tornou um discípulo dele. Embora a Bíblia não diga mais sobre ele, mas eu acredito que ele tenha se tornado discípulo de Jesus, caminhado com Cristo. Esse é o nosso objetivo, amados. Se não for para isso, se não for assim, não há razão de estarmos aqui nesse calor maravilhoso, né? Não há razão de levantarmos cedo do domingo, não há razão de irmos ao grupo, não há razão de relacionarmos como igreja. Fazemos parte do mesmo barco, indo para o mesmo porto. E no meio dessa caminhada, a gente vai resgatando aqueles que estão no meio do mar, se afogando. Nós necessitamos falar isso aos quatro cantos. Amém? Necessitamos. Precisamos olhar para essa história e aprender. Aprender com Jesus. Aprender da vontade dele. Da intenção dele. Né? Cidinho falou aqui algum tempo atrás sobre ser intencional. Jesus foi extremamente intencional. Extremamente. Ele já podia prever o que ia acontecer. E aí, talvez você esteja aí pensando, me lembrei de uma conversa que eu tive com uma irmãzinha, e nessas horas que a gente ouve algo assim, vamos levantar, vamos fazer, a gente precisa se mover, né? Talvez você fale, não, mas eu já faço, já prego, já me envolvo, glória a Deus. E talvez tenha uns que falam, não, eu não consigo, eu estou mal, eu estou isso, estou aquilo. E tinha uma irmã que conversou comigo assim, falando sobre a vida dela, de que quando ela caiu, ela já imaginava que não teria mais condições. Para ela tinha acabado. Ela estava prestes, inclusive, a literalmente enfiar o pé na jaca. Entendeu? E aí, nesse momento de levante, em que a igreja precisa avançar, é nessa hora que o diabo também se levanta para querer lançar sofismas. Entende? Para querer falar coisas no seu ouvido que pareçam verdades, mas não são. Não são verdades. Né? Não são. E essa irmã ela foi sofismada a esse ponto, por conta do pecado dela, por conta da queda dela. E foi sofismada ao ponto de querer quase desistir da caminhada com Jesus. E se você está aqui, não conheço a todos, mas se você está aqui e está nesse caminho, nesse ponto, nessa encruzilhada da vida, eu quero te motivar a prosseguir. Porque Jesus tem um chamado na tua vida. Ele tem um propósito, ele não criou você do nada. Você tem um propósito bem delineado. Um objetivo a ser alcançado em Cristo. Nós precisamos uns dos outros para que isso aconteça. Nós precisamos olhar para pessoas que nos inspiram como exemplo. Nós olhamos para Jesus. Pedro vira e fala, olha para mim, lá para o coxo lá, não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Olha para mim. Então, olha para aqueles que estão prosseguindo para o mesmo alvo. Se levanta, no nome de Jesus. Se hoje a tua vida está aí estagnada em Cristo, eu tenho um convite para você, se levanta e vem para os braços do Pai. Nele a vida, como nós cantamos aqui por último. A vida está aqui. Quando eu falo ela está aqui, ela não está aqui nesse cinema, nesse lugar. Mas agora, nesse momento, ela está aqui. E por quê? Porque Deus está aqui, porque nós estamos aqui. É no meio da igreja, é no meio do povo. É no meio da massa que nós precisamos estar para que esse crescimento possa chegar àqueles que estão no seu bairro, seus parentes. Eu tenho parentes que não conhecem Jesus. E eu preciso o quê? Ser exemplo. Eu preciso ser cópia fidedigna de Jesus. Para que eles vejam, e não apenas não abrir a minha boca, seja
venha falar de Jesus, mas que os meus atos, minhas atitudes pareçam com Jesus. De vez em quando a gente dá umas escorregadas, né? Mas, graças a Deus pela misericórdia dele, por nós, para que a gente siga para o alvo. Compreende? Não sejamos cegos. Não sejamos cegos. E eu me refiro cegos, não como aos cegos de nascença, mas cegos como os fariseus. Não vamos presumir que a gente enxergou tudo, porque isso pode limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Não vamos presumir porque você já tem 20 anos, 15 anos, 10 anos, 1 ano, sei lá, tempo de casa, que isso não quer dizer nada. Porque se fosse assim, os fariseus não seriam condenados por Jesus aqui nessa fala, não seriam condenados culpados. Por quê? Porque eles diziam que viam, eles tinham entendimento, tinham a palavra a seu favor. Não vamos cair no mesmo erro, mas sejamos simples, simples ao falar, simples na nossa fé, para que a gente possa levar o Evangelho de Cristo adiante, para que a gente possa cumprir com o nosso propósito. Vamos utilizar os dons e talentos que Deus nos deu para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, amados. Vamos nos acomodar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso chamado. Não vamos deixar que o frio espiritual nos motive a ficar dentro de casa no aconchego do lar. Que essa é a vontade, né? Tempinho desse, né? O que pede? Netflix e pipoca. Todo mundo. Já aí, viram La Casa de Papel, já, né? Aí. Né? Todo mundo aí no friozinho, curtindo o friozinho, mas tudo bem, vamos curtir o friozinho, mas não vamos curtir um friozinho espiritual, não. Que não é legal, não, amados. A gente precisa se levantar, a igreja precisa se levantar. Falei há um tempo atrás que, pelo tempo decorrido, esse lugar aqui já não tinha que comportar mais a gente. Engraçado, eu comecei falando de uma coisa, estou falando de outra, né? Desculpa, amados, mas estou falando. Entendeu? Perdão aí. Engraçado que quando eu falei essa palavra no grupo caseiro, nem foi assim, né? Mas é assim mesmo. Eu falo uma coisa para falar outra. Mas estou falando de carga. Estou falando da nossa vida em comum. Talvez você esteja aqui nos visitando, até nos perdoa, né, nesse sentido. É porque nós temos muita liberdade para poder falar, para poder comunicar, porque nós vivemos em família. Então, a maioria que está aqui eu conheço e também me conhece há muito tempo. Então, a gente tem liberdade para falar um com o outro. Mas quando eu estou aqui na frente, aqui em cima, a gente fala para a igreja, a gente comunica a igreja. E eu preciso comunicar para vocês que sobre nós pesa essa responsabilidade. E quis usar como pano de fundo essa história para que a gente possa aprender a ser o quê? Intencional naquilo que a gente faz. Porque é possível que a gente fique maravilhado com a cura de alguém. Como esses discípulos aqui ficaram e como aquela cidade inteira ficou maravilhada com a cura, espantada. E esqueça do principal. Esqueça daquilo que de fato importa. É a salvação. É estar com o Senhor na eternidade. Uma vez que a gente crê que aqui é passageiro, aqui passa rápido. Se você olhar para trás, você vai se lembrar de quando você fez lá seus 15 anos. Talvez aqui eu não lembre muito não, mas o restante consegue lembrar. Entendeu? Passa rápido, amados. Passa muito rápido aqui. Mas passa rápido para que a gente possa ter uma eternidade com Ele. E esse é o nosso objetivo. Pelo menos o meu objetivo é estar com Ele naquelas bodas lá. Né? Naquela mesa farta. Né? Lá vai ter comida também, irmãos. Fica tranquilo. Entendeu? Bom, mineiro. De repente tem um torresminho lá. Opa! Mas é o nosso objetivo, amados. Como igreja, nós precisamos cumpri-lo. Se você não faz, se você não se move, você tem que ver o que te impede de fazê-lo. Nós não pregamos em cima de metas, né? Nós não fazemos isso em cima de números.
Nós entendemos que igreja não é número, né? A igreja é a família de Deus. Porém, nós não podemos nos esquivar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a gente acaba se esbarrando num outro problema, né? Como a gente vive em família, é bom estar aqui, é bom estar pertinho, juntinho. Quando vem para cá, então, que a gente vê aquele irmãozinho que a gente não viu durante a semana, é uma benção, a gente quer bater papo, conversar, para casa comer. Inclusive, o Caio se mudou para cá agora, quem quiser lá, ó, ele está pagando pizza para quem vai lá comer, pode ficar à vontade, entendeu? Fiquem à vontade aí, invadir a casa do Caio. Mas é bom isso. Mas é bom também outras pessoas participarem, outras pessoas conhecerem isso. Porque o mundo já perdeu essa referência. O mundo não tem mais essa referência, amado, de família, de amor, de verdade, sinceridade, confronto. Quem tem? Quem tem, amados? Nós. Nós não temos? Deus não nos deu isso? A você não foi revelado que você faz parte da família de Deus? Essa família é perfeita? Você é perfeito? Eu sou quase. Só tinha um defeito. Eu era soberbo. Os mais antigos aí vão entender. Mas nós não somos perfeitos, a nossa família não é perfeita. A gente está caminhando juntos para a perfeição, de glória em glória, até que cheguemos à perfeita varonilidade. Quase que não sai. A medida da estatura de Cristo. Esse é o objetivo nosso aqui na Terra. Chegar a essa perfeição, a essa maturidade. Mas enquanto buscamos esse nosso objetivo, a gente tem que, trazer todos conosco. Todos. Ao ponto de sermos ousados como Jesus. Pai, tá aqui, todos que tu me deu. Não se perdeu nenhum. A não ser aquele que já havia sido predito. A gente não perca ninguém. A gente tenha peso. Peso por aqueles que estão à nossa volta. A vida está aqui, em Jesus. A te esperar e a me esperar. A nos esperar. Mas não só a nós. A todos que querem. Vamos abrir a boca. Vamos falar. Vamos já pregoar o Evangelho, porque esse ano, o outro ano e os demais anos são os anos aceitáveis do Senhor. Porém, nós não sabemos até quando. Até quando? Então, cabe a nós falar. Cabe a nós pregar. Cabe a nós fazer em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Uma irmã teve um sonho ontem, eu vou até compartilhar aqui mais ou menos. Eu não sou bom nessa parada de sonho, não, mas o sonho dela é bem claro. Né? Assim, eu estou ainda no primeiro semestre do curso de interpretação de sonho. Né? E já repeti esse semestre algumas vezes. Então é complicado. Né? Cidinho parou de dar aula, aí já viu, né? Mas até falei para a irmã, conta para o José lá, porque ele que é o cara do sonho. Mas, poxa, de tanto ouvir o José falar, né? Alguns elementos você já... isso aqui é amado. É isso. Entendeu? Algumas vezes é isso, mas não era, entendeu? Mas, enfim. Mas a irmã, ela tem um sonho, foi um sonho muito peculiar. Ela teve um sonho que ela vinha num ônibus com a galera, a igreja, né? Eu estava no ônibus também. E aí, eu vou contar assim muito por alto, porque tinha alguns detalhes, né? Vou só contar o sumo. E aí disse que o ônibus parava num ponto e tinha assim, uma senhorinha, né? Idosa e tal. E a gente parava para poder ajudar a senhora. Ela disse que eu descia do ônibus. E quando eu descia para poder ajudar a senhora, eu falei, não é a senhora, não, é um demônio. E corria para dentro do ônibus, todo mundo, e aí todo mundo começava a gritar, desesperado. Olha, eu vou me expor agora publicamente, né? Porque se eu falar o que está errado aqui, ele vai falar, não é isso não. Entendeu? Mas tá tranquilo, não tem problema não, faz parte do curso. Mas, tá claro que o sonho envolve a igreja, nós. E quando eu ouvi ela falando isso de mim, que eu saí correndo do demônio, eu falei, caramba, tá faltando autoridade. Cadê a autoridade? Né?
E não só em mim, mas nos irmãos também, na igreja também. Por quê? Porque todo mundo no ônibus ficou desesperado. Enfim, eu dizia lá que no sonho que depois um demônio fazia uma lenha no meio da igreja lá, e depois vinha um Cidinho lá metendo a mão no demônio, expulsando e tal, e até eu ficava endemoniado. Misericórdia. Complicado o negócio, estou de olho. Entendeu? Mas o que me chamou a atenção no sonho é que, de fato, o sonho fala da igreja, não tem como. É engraçado que a irmã falou assim, eu queria tanto ter sonho, que Deus falasse comigo em sonho, mas eu nunca sonhei com nada. Aí eu orei ontem, foi ontem, no dia anterior. Orei, falei, Senhor, não sonho. Aí Deus já manda logo um filme de terror, né? Eu falei, acho que eu estou meio arrependido de ter orado, mas... mas foi um sonho com a igreja. Deus falou com ela de fato, né? Mas o que me chamou a atenção no sonho, primeiro, lógico, fui eu ficando endemoniado, fiquei parada essa, a barba já fica de molho, lógico, né? Mas o que me chamou mais atenção ainda foi a falta de autoridade. A falta de autoridade da igreja não ter pegado um demônio lá e imposto as mãos sobre o demônio, sai em nome de Jesus. A irmã disse que até fez algumas vezes. Ela fez, aí o demônio fingia de morto, aí voltava, fingia de morto. Quer dizer, ela tentou exercer a autoridade dela, mas não foi convicta na autoridade dela. E aí, assim, ela viu que não deu muito certo, na terceira ou quarta vez ela saiu correndo também, entendeu? Mas faltou autoridade. Né? E não só isso. Ela disse que quando eu lá estava endemoniado, eu vinha falar para ela assim, não, vou pegar você agora, não sei o quê, porque você traiu, você fez, aconteceu. E ela, não fui eu, não foi você sim que traiu a irmã junto com o namorado não sei quem, um rolo doido. E ela, não fui eu. E aí, na hora que ela fala assim, não, mas se fui eu, então foi há muito tempo atrás, aí Jesus me perdoou. E nessa hora eu disse que eu como estava lá endemoniado lá, eu saía correndo. Entendeu? Isso também me chamou a atenção. Por quê? Porque ela venceu o demônio na palavra. Não, ela foi convicta no perdão dela. Não, se eu de fato cometi esse pecado, não me lembro, mas já fui perdoada. E aí confrontou o demônio lá com a verdade. Então nós precisamos estar atentos. Há algum tempo no grupo caseiro, nosso lá, de Tataquara, acho que há 3 grupos atrás, a Paulinha lá falou sobre estar apercebido. Já estou misturando tudo, né, mas perdão, mas... estarmos apercebidos. Perceber quem está do nosso lado. Às vezes a gente vem para um lugar como esse aqui, a gente já está acostumado como família, a gente se vê, se fala tal, mas às vezes o irmão não está num momento bacana. Está aqui glorificando a Deus, sorrindo, mas está cheio de problemas, cheio de situação. E a gente precisa estar atento, apercebido. Às vezes entra alguém que a gente não conhece, um rosto diferente, que a gente não está habituado a ver, entra e vai embora. Não pode. Alguém tem que chegar junto, se apresentar, romper a barreira, estar apercebido daquilo que Deus quer fazer através de você. Entende? E aí, estarmos apercebidos também essa questão aí espiritual, da autoridade que nós temos em Jesus. Nós temos uma autoridade em Jesus. Né? Eu até relatei aqui rapidamente sobre os discípulos que voltaram maravilhados. Né? Então, lógico, eu falei aqui que esse não é o objetivo final, mas uma vez que você se vê confrontado com a obra das trevas, nós temos que puxar a espada e partir para dentro. É a hora que a gente pode soltar a nossa ira. É nessa hora, no mundo espiritual. Entendeu? Do contrário, não. Entende? Então é a hora que a gente tem que ser o guerreiro lá, o valente. Entendeu? Amarrar em nome de Jesus, desfazer as obras do diabo. Porque nós fomos chamados precisamente para isso. Compreende? Então a gente tem que estar atento. Atento ao que se passa à nossa volta. Por quê? Porque o mundo espiritual não se agrada de uma igreja calorosa, de uma igreja que está vibrando aí no Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Ontem, no aniversário da Marcela, ela foi assoprar uma velhinha lá, a velhinha acendeu, apagou umas 3 ou 4 vezes, que a Ana Luísa, coitada, perdeu até o fôlego. Eu falei, essa vela aí tem que representar o Espírito Santo em nossas vidas. Não pode nunca se apagar. E aí, se alguém quiser apagar, ela, pum, acende. Nós temos que estar vigorosos no Espírito para poder fazer a obra do Senhor. Não tem essa. Né? Nós temos jovens aqui de 1 ano a 84, né, vó? 84, 90 e por aí vai. Porque somos todos jovens, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Precisamos estar cientes disso. Né? E aí eu até tentei falar uma coisa, mas aí acabou saindo outra.
como eu orei a Deus para Ele poder falar aqui aquilo que fosse necessário, eu acredito que nós precisamos ouvir isso, né? Precisamos nos movimentar, sair do nosso lugar, do nosso eixo de conforto, de acomodação e fazer a vontade do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém.